Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questãozinha aqui do Enem 2020, caderno azul, questão 113, ok? Vamos lá, uma questão que cobrava lançamento horizontal, uma questão tranquila, certo? Já caiu questão mais complicada já, em outras versões, mas eu vou utilizar ela para poder revisar um pouquinho com vocês lançamento horizontal, ok? Curtem, compartilhem e mandem para aquele amigo que conseguiria fazer essa questão. E vamos nessa. Muito obrigado. Galera, é o seguinte. A questão aqui fala sobre como seria a formação, né, da trajetória ao ser lançado uma bolinha, certo? Na horizontal. Se você pegar na sua mesa aí, no caso, o aluno, quando estava fazendo o vestibular 2020, colocar uma caneta, certo? Bem no cantinho da mesa e dar um peteleco bem atrás dela, assim, sabe? Perceberá que ela, ao mesmo tempo que ela for para frente, ela também vai cair. Vai formar exatamente esse movimento, certo? Que seria a letra D, a resposta, ok? Imagina se a gente deixa um peteleco atrás da caneta, né? E ela fosse para frente, depois ela caísse. Aqui seria o quê? Seria, né? Colocando nessa direção aqui e jogando ela com bastante força. Ela iria nessa direção. Aqui no caso, se eu fosse só abandonar e não fosse jogar lá pra frente, e somente abandonar ela aqui, essa aqui é o gabarito, e essa aqui seria o quê? Talvez um aviãozinho que eu jogasse para baixo e com a ação da gravidade aqui e da resistência ele fosse fazer uma curva assim, certo? Vamos lá, lançamento horizontal. Entenda uma coisa, lançamento horizontal, ao ser lançado na horizontal, o objeto sofre a ação da gravidade, certo? E, além de ir para frente, também cai, certo? Formando um arco de parábola. Olha só, quando ele sai que desprende dessa região, o que vai acontecer? Ele não tinha movimento aqui na horizontal? Ele vai continuar com esse movimento na horizontal. Vamos supor que seja 20 metros por segundo. Vai continuar 20 metros por segundo a todo momento. Mas aqui, quando ele deslocar aqui, descolar aqui dessa região, o que vai começar a atuar? A gravidade, com 10 metros por segundo. Ou seja, cada segundo ele ganha 10 metros por segundo de velocidade. Tá vendo? Uma velocidade bem pequenininha e com o tempo ela vai crescendo, certo? E aí, olha só, eu coloquei aqui para vocês saberem. Na horizontal, nós temos qual tipo de movimento? Nós temos os movimentos, né, uniforme, que envolve principalmente essas duas equações, ΔS por ΔT. S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT é quando a gente pega e desenvolve essa outra equação aqui, certo? Na vertical, nós temos qual movimento? Movimento uniformemente variado, que tem a aceleração aqui, ó, da gravidade. Aí tem algumas equações. A aceleração é a velocidade ΔV por ΔT, V igual a V0 mais AT, a Torricelli, certo? O sorvetão, né? E o tempo de queda. Quando a gente pega e desenvolve esse sorvetão, a gente consegue ver aqui o tempo de queda, ok? Essa aqui o pessoal utiliza bastante, fala bastante dela, porque ela é utilizada muito quando o objeto, né, é abandonado. E aí tem uma observação aqui que fala um pouquinho sobre o que as questões costumam perguntar. Elas costumam perguntar o tempo de queda, o tempo que ela demora para chegar aqui, até nessa região aqui, certo? Pergunta também a altura desse prédio aqui, certo? O alcance, que seria esse aqui, alcance, ok? Que ela vai ter, e também a velocidade final, que é uma soma vetorial. Se ele tem aqui na horizontal uma velocidade na horizontal e uma na vertical que ele adquiriu, eles querem saber quanto que é a soma vetorial, né? A gente coloca esse vetor no final desse e descobre aqui essa resultante, certo? Vinícius, como que a gente faz? Ó, tem um exemplo aqui pra gente poder discutir. E eu tenho uma dica também, que geralmente as questões perguntam isso. É bom você pegar e descobrir o tempo pela vertical e aplique na horizontal, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma bala, certo? Uma bolinha sendo lançada na horizontal com 40 metros por segundo. Aí a questão pergunta pra gente, quanto vale esse tempo de queda? Se eu aplicar nessa equação aqui, ó, 2h sobre g, certo? Pensa, 2 vezes 45 dividido por 10. 2 vezes 45 vai dar quanto? 90. 90 dividido por 10 dá 9. Raiz de 9 dá quanto? 3 segundos, certo? Até botei aqui já a resposta. Se nós pensar agora no caso, qual que é o alcance? Tá vendo que esses 40 metros por segundo vão ficar atuando durante 3 segundos? Se eu colocar nessa equação aqui, ó, ΔS por ΔT, velocidade média é quanto? 40
é igual a ΔS, que é a minha incógnita, dividido por ΔT, que é 3. Então dá 40 vezes 3. No caso daria quanto? 120 metros. Que é esse alcance aqui, certo? Vinícius, qual a velocidade que ele chega aqui? Só pensar no seguinte, 40 vai ser a horizontal. Que velocidade que ele vai chegar aqui pela vertical, Vinícius? Pensa comigo. Tá vendo que foram 3 segundos? E a gravidade dá 10 metros por segundo cada segundo? Passou um segundo, a velocidade tornou, 10. Mais o segundo, 20. Mais o segundo, 30. Então aqui na vertical ele vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Na horizontal não, na vertical. 30 metros por segundo. Na horizontal, 40 metros por segundo. Como é que seria a soma vetorial? É um triângulo o quê? 30, né? 40, então o resultante seria quanto? 50. 50 metros por segundo, ok? Uma revisão rápida aqui sobre esse assunto. Já caiu algumas vezes no Enem, não costuma cair com tanta frequência, mas é bom ficar atento, ok? Muito obrigado, compartilhe comigo essa dica e até a próxima. Valeu! Yeah.